Olá para todos! Hoje nós vamos continuar a nossa EBD, né, no nosso tema Atos de Transformação 2, e hoje a gente vai exclusivamente falar um pouquinho do capítulo 18 e do capítulo 19 de Atos, tá certo? Então é quando o apóstolo Paulo chega à cidade de Corinto e à cidade de Éfeso, né? O apóstolo Paulo, ele fundou a igreja de Corinto ao final da sua segunda viagem missionária. Ele passou mais ou menos 1 ano e 6 meses pregando a palavra naquela região ali, naquela grande cidade. E é nesse período que ele levou os judeus a Cristo, né, acreditarem e entregarem a sua vida a Jesus. E depois disso ele se dirige a Éfeso, né, a uma cidade na Ásia Menor, e onde ele continua o seu discipulado com Corinto através de cartas, né? Paulo, ele adotou deliberadamente a política de evangelizar os grandes centros urbanos, né? Ele colocou isso no coração dele, de evangelizar grandes centros urbanos no seu tempo. Um escritor, comentarista bíblico, Orvad Marshall, ele observa que Corinto e Éfeso foram duas cidades mais importantes que Paulo visitou no decurso da obra missionária dele, né, do momento missionário dele, das viagens missionárias que ele fez. Corinto era uma cidade de um centro comercial gigantesco, um mercado de fama mundial naquela época, e controlava o comércio em todas as direções, né, não apenas só de norte a sul, mas também a leste e a oeste do mar, né. Corinto era uma cidade de influência naquela época. E as duas cidades que ele escolhe, absolutamente, é uma maneira estratégica de evangelismo do apóstolo Paulo, porque ele tinha olhos bem abertos para perceber como que ele teria um alcance maior, né? Paulo é um missionário fiel e relevante para sua época, e leva a gente também a buscar para a gente fidelidade e relevância também na nossa vida como ministros, né? Como aqueles que são chamados para cumprir o ID do Senhor. Então o que Paulo fazia? Ele selecionava cidades com critério e com cuidado. Por que ele escolhe essas duas cidades? Por que ele permanece 18 meses em Corinto? E a gente começa a levantar aqui algumas razões que podem explicar para a gente essa decisão do apóstolo Paulo e ajudar a gente também na nossa missão, porque todos nós somos chamados para a missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho, né? Ele começa, a primeira razão dele escolher é a questão geográfica mesmo. Corinto não era apenas uma capital da província da Ásia, da Caia, né, na realidade, mas também era um grande centro urbano. Muitas pessoas chegavam e saíam daquele lugar, né? Aproximadamente, lá nessa época, eram 200 mil habitantes. E a gente pensa assim, ué, grande? Como assim grande, pastora? Já que Lusiânia tem 200 mil habitantes e é uma cidade pequena, mas para aquela época, uma quantidade de habitantes já era considerado um grande centro, né? Uma grande cidade. E ela ficava bem próxima de Atenas, que era a grande capital da Grécia, a capital intelectual do mundo, né? Onde todos os pensamentos, né, todas as ideologias saíam dali. Então a cidade de Corinto recebia gente nova todos os dias, diariamente ali. Pessoas que vinham do mundo inteiro e fervilhavam nas ruas, nas praças, nos comércios, né? Corinto era tido como o corredor do mundo, né? Era uma cidade cosmopolita, pois o mundo inteiro estava dentro dela. Cosmopolita é isso, o mundo todo está dentro de um lugar, né? Então evangelizar Corinto era uma estratégia, era um plano estratégico, porque a partir daquela cidade o evangelho poderia chegar a muitos lugares, né, que Paulo às vezes não alcançaria, né? Ele não poderia alcançar por causa da sua limitação humana, certo? Segundo lugar é a razão social, né? A razão social, Corinto era uma cidade riquíssima, abrigava ali um comércio intenso e próspero também. Além do comércio robusto, também era uma cidade com um respeito cultural no mundo inteiro gigantesco, né? Então,
a questão social também foi algo que acendeu os olhos, né, de Paulo. Quando Paulo chegou a Corinto, a cidade era de certa forma nova e recentemente reconstruída, porque ela tinha sido invadida e destruída, então automaticamente ela estava ali passando por um processo de reestruturação. A psicologia da religião prova que uma igreja ela tem maior probabilidade de crescer numa cidade que está iniciando do que numa cidade já antiga. Por quê? Porque numa cidade antiga as tradições religiosas são muito arraigadas e difícil de sair do coração do homem e da mulher. Aí quando você já pega um lugar novo, que não tem tanto costumes assim, né, que todo mundo está iniciando junto, o evangelho chega mais fácil, ele é mais fácil de crescer. E Paulo ele entendeu isso ali naquela região, naquela cidade, como um campo fértil mesmo, para semear o evangelho e plantar uma igreja ali naquele lugar, uma igreja estratégica. Terceiro lugar, a razão cultural. Corinto era uma das cidades mais importantes do mundo naquela época, com 3 aspectos distintos: o comércio, por ser uma cidade marítima e privilegiada, né, por 2 portos. Corinto era a rota comercial mais importante, todo o comércio do mundo todo passava por ali, saía dali constantemente, por causa da tradição esportiva do lugar, né? Corinto era uma cidade elogiada também pelos seus esportes. A prática de jogos istmicos de Corinto só era superada pelos Jogos Olímpicos de Atenas. Então você imagina o sucesso ali da cidade de Corinto. Então eles atraíam gente do mundo inteiro para a prática esportiva naquele lugar. A juventude fervilhava naquele lugar. A cidade pulsava vida e entusiasmo. Agora imagine você fazendo com que o evangelho chegue no coração de alguém que tem toda a disposição. Então essa era a estratégia dele, para que a palavra continuasse a ser divulgada. E também por causa da sua abertura e de novas ideias. Gente, Corinto era uma cidade altamente intelectual. O principal hobby dos habitantes daquele lugar era ir para os grandes teatros lá naquela época e ouvir grandes filósofos expondo as suas ideias, né, em praça pública até, né, expondo o que eles acreditavam, né. A cidade transpirava cultura e conhecimento, e Paulo entendia que o evangelho poderia chegar ali e mudar a vida de todas as pessoas naquele lugar, né? Mudar o coração, mudar a cosmovisão, como aquelas pessoas enxergavam a vida com o poder do evangelho e da graça de Deus. E em quarto lugar também a razão moral. Embora Corinto fosse uma cidade extremamente intelectual, era também uma cidade extremamente moralmente depravada. Vocês imaginem, né? Corinto tinha recebido o título das cidades em volta como a cidade mais depravada do seu tempo. Se a gente tirasse hoje uma radiografia da sociedade, a gente podia dizer que Corinto era uma sociedade corrompida, uma sociedade poluída pela sensualidade, pela pornografia, pela imoralidade sexual, mas a nova moralidade que testemunhamos hoje também, a gente vê que não é muito diferente, né, do que a época de Corinto ali, do que eles vivenciavam. A gente vive isso também, uma degradação moral, e Paulo ele identifica isso. Por exemplo, a prostituição era gigantesca naquele lugar, né? A Corinto, a religião se confundia com a prática sexual, para vocês terem ideia, né? Afrodite, considerada a deusa do amor, era adorada e ela tinha o seu templo sede ali, né, no lugar chamado Acrópole, a parte mais alta da cidade. Alguns estudiosos afirmavam que aproximadamente 10.000 mulheres trabalhavam nesse templo de Afrodite, como prostitutas cultuais. E quando terminava o seu serviço cultual no templo, elas saíam para as praças para poder se prostituir com os marinheiros. Então você imagina como aquela cidade era. E também o homossexualismo ali era muito forte. Em Corinto ficavam os principais
monumentos do deus grego Apolo. O deus grego Apolo, ele representava a beleza do corpo masculino. Então, essa representatividade, né, essas estátuas que mostravam os corpos dos homens grandiosos, bem definidos, faziam com quê? Faziam com que a cabeça das pessoas se atinasse para o desejo sexual para homens do mesmo sexo, né? Homem com homem. Então, você vê que o homossexualismo também era algo latente ali naquele lugar. Essa foi um dos motivos de que Paulo também escolheu chegar ali e levar a graça e o poder de Deus para transformar a vida daquela sociedade. E em quinto lugar, a razão espiritual, né? Corinto tinha muitos deuses, tinha muitos ídolos, e até hoje, quando se visita a cidade, é possível você visualizar a enorme gama, gente, de estátuas, de monumentos dedicados a deuses. Então Paulo, ele entende que aquela cidade precisava do Deus verdadeiro. Qualquer cidade que não tem o nosso único Deus vivo como Senhor e Salvador da sua vida, a gente precisa se atentar a ela e colocar o nosso coração para levar a verdade do Evangelho, da graça de Deus, à vida dessas pessoas. Quando Paulo chega a essa grande cidade de Corinto, de muitos deuses, de muita corrupção moral, para pregar a cruz de Cristo no poder do Espírito Santo, ele viu os desafios que ele ia ter ali, os grandes desafios, mas Deus estava com ele, Deus estava junto dele a cada instante. E a gente vê que ele foi conduzido pelo Espírito Santo na jornada dele até chegar a Corinto, como já foi citado, 49 depois de Cristo, um ano antes de Paulo chegar na cidade de Corinto, o imperador Cláudio, ele havia expulsado de Roma todos os judeus, todos. E por essa causa, um casal chamado Priscila e Áquila deixaram a cidade da Itália e foram morar onde? Em Corinto, fugindo da perseguição, fugindo ali do reinado de Roma. E esse casal era colaborador do ministério de Paulo. E eles exerciam esse ofício que o apóstolo Paulo fazia. Eles também trabalhavam, também construindo tendas, porque Paulo não era só apóstolo, ele também construía tendas, ele também ganhava o seu dinheiro no dia a dia construindo tendas. E era interessante que Paulo, ele não deixa de pregar o evangelho, ele também não deixa, ele não vive só do sustento da igreja, por exemplo, para poder pregar o evangelho, porque ele sabe que se ele chegasse naquele momento ali para depender do dinheiro daquelas pessoas naquela hora, ele não ia ser bem aceito, ele não ia ser bem recebido por aquela sociedade. Então o que ele faz? Ele chega ali junto com Priscila e Áquila, que já estavam ali no lugar, e ele começa a trabalhar construindo tendas. E diante daqueles momentos nos seus dias de folga, sábado, domingo, o que ele fazia? Ele ia para as praças pregar o evangelho também. Então ele também vivia construindo tendas para sua sobrevivência física, mas esse não era o ideal de Deus para ele, não era o princípio divino de Deus para ele. Assim como ele falou lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, ao que pregam o evangelho, vivam do evangelho. Paulo sabia disso, mas era uma estratégia dele para poder alcançar o coração daquelas pessoas, para que não houvesse obstáculo à pregação do evangelho. Então ele se absteve de ter o sustento material pela igreja daquele lugar, para poder não ter nenhum empecilho para que o evangelho chegasse no coração dessas pessoas. Então aos sábados Paulo ia à sinagoga também, persuadir tanto judeus como gregos, para que eles vivessem a fé, para que eles aprendessem a fé em Cristo Jesus. E ele tem com ele junto esse casal dedicado, que servia fielmente a Deus e arriscou a própria vida para ajudar Paulo no ministério. E aqui há algo bem interessante, porque é uma mulher que vos fala, Então, algo bem interessante que o texto mostra pra gente, e que um dos escritores, comentaristas da Bíblia diz pra gente, Justo Gonzalez, ele acredita que o fato de Priscila aparecer primeiro no nome, ou seja, o primeiro nome da mulher, é porque ela tinha o papel mais importante na vida da igreja, ou seja, ela era mais atuante na vida da igreja
do que do marido, né? Olha aí para você ver o ministério feminino, que não é só algo de hoje e antibíblico, né? Aqui nessa época já acontecia. Paulo ele precisou exercer o ministério de tempo parcial até que chegou Silas e Timóteo em Corinto, para que ele pudesse deixar a construção de tendas para viver só do ministério, porque aí Silas e Timóteo trouxeram ofertas das outras igrejas que ele já tinha pregado, né, que ele já tinha formado, para poder ajudar no sustento de Paulo. Então, a partir daí, quando Silas e Timóteo chegam, então ele começa a exercer o seu ministério de tempo integral naquele momento. E é interessante aqui que a mensagem de Paulo é absolutamente cristocêntrica. Não é o homem que tem em primeiro lugar, não é o homem que vai ter ali tudo em volta do ser humano, tudo em volta do homem e da mulher. Não, é Cristo. Cristo sobre as nossas vidas, a demonstração do Espírito Santo e do poder dele para a vida de cada um de nós. Então Paulo mostra que a sabedoria dele não era uma sabedoria humana, que ele não se firmava no poder da sua eloquência, do quanto ele sabia falar. Não, ele pregava o poder do Espírito Santo de Deus. Mas ele também viveu oposições ali em Corinto, né? A pregação de Cristo Jesus ali, a pregação da cruz de Cristo Jesus naquele lugar, se tornou escândalo, gente, sabe para quem? Para os judeus. Se tornou escândalo para eles. E loucura também para os gentios, né? Para aqueles que não conhecem, não têm a Deus como o Senhor da sua vida, né? Como Criador da sua vida. Os judeus, o que eles esperavam? Eles esperavam um Messias vencedor. E o Evangelho coloca pra gente o nosso Messias que sofreu em nosso favor. Eles queriam um Messias conquistador e não um Messias que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, né? A palavra da cruz foi e continua sendo loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que não se deixam vivenciar o poder e a fé de Deus sobre a vida deles. E é em virtude dessa ferrenha oposição dos judeus ao apóstolo Paulo e a sua mensagem, o que Paulo fez nessa época? Ele sacudiu as suas vestes, né, e ele tomou a decisão de concentrar o seu ministério somente para os gentios. Ele diz, olha, assim como lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 14, Jesus diz, olha, se não aceitarem o meu evangelho, sacuda, né, o pó da roupa, a poeira dos pés e vai embora. Então Paulo ele toma essa posição ali em Corinto. Ele diz, olha, não vou ficar gastando meu tempo aqui pregando para vocês que já conhecem a Deus, né, e não querem aceitar que Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. Então eu vou focar o meu ministério naqueles que realmente querem aprender e viver a graça de Jesus. Então ele faz isso, ele sacode as suas vestes em um gesto de julgamento, que significava, olha, você teve essa oportunidade, mas desperdiçou, então deixa eu dar a oportunidade para quem quer, né? E nós vemos aqui sempre que Deus abençoa o ministério daquele que se propõe, né? Nós podemos esperar a graça e o poder de Deus, aqueles que se propõem a viver o poder dele e o chamado do Espírito Santo dele sobre a nossa vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sempre que Deus abençoa o ministério, não quer dizer que a gente não vai passar por oposições na nossa caminhada cristã. E Paulo ele mostra aqui pra gente na chegada dele, né, no momento de ministração dele, a vida de Corinto, né? O próprio apóstolo Paulo fala que ele teve grandes oportunidades ali, mas essas oportunidades não fez com que ele não sofresse as oposições daquele lugar. Em 1 Coríntios 16, 9 ele cita assim, porque uma porta grande e oportuna para o evangelho se abriu e há muitos adversários, né? Mesmo que Deus abra as portas para a gente, para que o evangelho seja ministrado na vida das outras pessoas, nós precisamos ter ciência que haverá adversários, e ele mostra isso para a gente. Mas em meio a tudo isso, Paulo testemunha várias conversões
em Corinto. A decisão dele de se voltar para os gentios, né, de se voltar para aqueles que não conheciam a Deus como Criador, rendeu muitos frutos à vida, né, do ministério do apóstolo Paulo. Né? Tício Justo, um homem temente a Deus que morava do lado da sinagoga onde quem acolheu também Paulo, a pasto que Crispo, também líder da sinagoga, converteu ele e toda a sua família a vivenciar o poder de Deus. E a partir daí, muitos coríntios se converteram no Senhor e foram batizados. E é interessante que durante o ministério de Paulo, ele recebe uma visão de Deus. Né? Diante da ferrenha oposição que ele estava passando, Paulo ele parte também para pregar em outras localidades. Quando ele, por exemplo, lá em Tessalônica, vamos consertar aqui o que eu disse aqui, lá em Tessalônica, né, lá em Bereia, quando ele começou a pregar o evangelho e ele recebeu fortes oposições ali e ele começou a ser impedido de pregar, o que ele fez? Ele pegou a sua mala e foi embora para um outro lugar para pregar. Lá em Corinto ele não fez isso. Lá em Corinto ele recebeu uma visão de Deus que não era para ele ir embora, que mesmo diante da oposição era para ele permanecer na cidade, para ele continuar o seu trabalho. Né? Deus apareceu para ele uma visão dizendo assim, ó, não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha a visão que Deus dá para Paulo. Olha, não vá embora, permaneça aí, não tenha medo, porque eu tenho muitos meus aqui que eu preciso trazer para perto de mim, que eu preciso trazer a conversão e a graça, a minha graça sobre a vida deles. E aí a gente vê aqui a presença de Jesus, Jesus Emanuel, que significa o Deus conosco, que mesmo em meio às grandes oposições, Ele está conosco, Ele não nos abandona em momento nenhum. Por isso o chamado que Deus tem para a vida da gente de ir por todo mundo e pregar o evangelho, nós não precisamos temer, mesmo que a gente enfrente oposições. Né? Então, como Paulo, a gente precisa receber a ordem de falar e não se calar. E saber que a gente tem uma promessa consoladora de Deus para a vida da gente. O Senhor que conforta o coração do apóstolo Paulo, dizendo assim, ó, eu estou contigo e ninguém ousará fazer mal a você, também é a mesma para a nossa vida. Eu estou contigo e ninguém ousará de fazer mal contra você. Né? E a gente, quando a gente obedece, a gente tem a revelação gloriosa de Deus. Porque Deus tinha muitos eleitos naquela cidade. Deus tem muitos eleitos em volta de nós que ainda não ouviram, que ainda não aprenderam desse grande amor de Deus e que está esperando a minha vida e a sua vida para poder levar o evangelho a eles. Né? A doutrina da eleição, que é a doutrina que nós cremos como Igreja Presbiteriana Independente, não anula o ímpeto, né, a nossa missão de evangelismo, de ir por todo mundo e pregar o evangelho, que deve ser o maior incentivo, né, à vida de cada um de nós. O comentarista bíblico Warren Wiersbe, ele diz no livro de Lucas, no livro de Atos, né, que Lucas enfatiza a relação entre o governo romano e a igreja cristã. Então, olha só, nessa época aqui, o governo romano aqui em Corinto não foi oposição nenhuma a Paulo. Eles disseram, olha, vocês se virem com a religião de vocês, o Estado não vai se intrometer nisso que vocês estão vivenciando aqui. Eu não vou proibir Paulo de pregar. Então, de onde que Paulo tem a maior oposição? Dos de dentro. A maior oposição que Paulo enfrentou em Corinto não foi dos romanos, foi dos de dentro. Mas o que a gente precisa entender? O Senhor está conosco. E nada pode trazer mal sobre as nossas vidas, porque o Senhor está conosco. É isso que Paulo ensina nessa missão para a nossa vida, com essa missão, com essas viagens missionárias que ele teve para a cidade de Corinto e logo após para a cidade de Éfeso. Gente, Paulo ele tinha um profundo senso de responsabilidade, tanto com as igrejas que enviaram ele para fazer as viagens missionárias,
tanto com as igrejas que ele chegava e plantava, né, nessas viagens missionárias que ele tinha. Ele era tanto um plantador de igreja como um pastor que nutria, né, aquelas pessoas que estavam ali crescendo na fé. A gente precisa também ter isso no nosso coração, que as pessoas que a gente vai lá, né, e planta a mensagem, a semente de Deus no coração delas, né, a responsabilidade que a gente tem de nutrir e fazer com que essas pessoas cresçam. Essa responsabilidade é só da liderança da igreja? Não, é de toda a igreja do Senhor. E Paulo, ele coloca isso também para os colaboradores ali, que ele ganha em Corinto, essa mesma missão. As mulheres, como eu já disse, teve um papel fundamental nesse momento aqui, que também receberam o dom de profetizar, que também foram cheias do Espírito Santo para ensinar, para pregar a palavra de Deus, certo? Então é isso que a palavra de Deus mostra ao nosso coração, a nossa vida a cada dia. Uma missão que é de todos nós, que independe de sexo, independe de idade, né, independe de cultura, independentemente de onde nós saímos, é uma missão que é de todos nós, em nome de Jesus. Amém? Essa foi a missão de Paulo em Corinto. Aí quando ele chega, que ele sai de Corinto, que ele deixa Áquila e Priscila, né? Priscila e Áquila tomando conta de lá, junto com Timóteo e Silas, ele vai para Éfeso. E por que ele escolhe também Éfeso? Para divulgar o evangelho ali? Também pelas mesmas circunstâncias da cidade de Corinto, né? A importância estratégica da cidade, né? Paulo escolhia com esmero cada cidade que queria se fixar. Era também um grande centro, né? O propósito de Paulo era ter entrado na Ásia desde o começo da sua segunda viagem missionária, mas é agora que ele consegue entrar ali e fazer o seu chamado, que ele consegue ir para Éfeso, né? Ele não foi para lá antes porque ele foi impedido pelo próprio Deus. Diz: olha, não chegou o seu tempo, não chegou a sua hora, aguarde que já já você vai para essa cidade para continuar a vivenciar o meu chamado para a sua vida. Aí entra aquele texto, né? Que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. O apóstolo Paulo já tinha feito os planos de ir para Éfeso para divulgar o evangelho. Deus diz: calma lá, espera que ainda não é o momento. E agora, aqui em Atos 19, chega o momento dele cumprir, né, esse propósito que ele colocou no coração e que Deus o abençoou. É chegado o tempo oportuno de colocar o pé na Ásia, de evangelizar aquela província. A importância da igreja de Éfeso na evangelização da Ásia, gente, uma cidade importante, que se tornou o ponto de partida para que toda a Ásia conhecesse a graça, o evangelho de Jesus Cristo na vida deles. Dali saíram vários obreiros, né, para plantar igrejas em outros lugares da Ásia Menor, né? E quando Paulo chega ali, ele se depara com testemunhos incoerentes do que é realmente a verdade da palavra de Deus. Em primeiro lugar, ele se depara com 12 homens, com um testemunho dizendo que eles estavam ali servindo a Deus com o batismo de João Batista. Quando Paulo perguntou a esses 12 discípulos se eles haviam recebido o Espírito Santo de Deus quando eles creram para poder continuar a missão de pregar o evangelho, esses homens disseram assim: o quê? Não sei. Não sei nada de batismo com o Espírito Santo, não sei. Nunca ouvi falar sobre o Espírito Santo, não. A gente só ouviu falar lá do batismo de João, que ele batizava com água, e que Jesus depois viria, mas a gente nunca vivenciou isso, não. E o que ele mostra pra gente aqui? Não dá para pregar o evangelho de Jesus Cristo somente com conhecimento. Depois do apóstolo Paulo ter visto que esses 12 homens não sabiam nada do batismo com o Espírito Santo, então o apóstolo Paulo começou a falar de Jesus ao coração deles, né? E sobre o batismo cristão. E esses homens aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então eles foram batizados com o batismo cristão, batismo esse que não é condição para a salvação, porque o batismo não nos salva, mas é o testemunho da salvação de Cristo em nós, de termos aceitado a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Batismo é um selo
da graça invisível de Deus sobre a nossa vida, né? Sobre o nosso coração. E logo depois deles terem aceitado Jesus Cristo e terem sido batizados, o apóstolo Paulo impõe a mão sobre esses homens e eles são batizados pelo Espírito Santo, ou seja, eles recebem, são batizados não, eles recebem o Espírito Santo na vida deles e eles passam a falar em outras línguas e a profetizar, né? Então, há 4 momentos no livro de Atos que fala pra gente como o Espírito Santo foi derramado na vida do povo. Primeiro lá em Atos 2, sobre os judeus, que o Espírito Santo foi derramado sobre os judeus. Depois em Atos 8, sobre a vida dos samaritanos. Depois em Atos 10, sobre a família de Cornélio, né, um gentil que era temente a Deus. E depois em Atos 19, que é esse momento aqui, que também é derramado sobre gentios. Sabe o que isso significa para nós? Que o derramamento do Espírito Santo é universal, é para todos, sem exceção, né? E Paulo ele ensina isso para a gente com o seu ministério ali em Éfeso, né? Ali descrito em Atos, do capítulo 19. E o que Deus faz com o apóstolo Paulo ali em Éfeso? Éfeso, gente, era uma cidade cheia de magia, né? Cheia de ocultismo, né? As religiões lá permeavam esse meio da magia, do ocultismo. É uma cidade idólatra, de feitiçaria. E Deus encoraja o apóstolo Paulo realizando milagres extraordinários através do apóstolo Paulo na vida daquele povo que estava ali, curando enfermos, libertando endemoniados, né? Então, naquele lugar onde havia domínio, onde era território de Satanás, o que Deus faz com Paulo? Deus faz Paulo ser instrumento do poder dele, dos milagres dele na vida daquele povo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os sinais e maravilhas que Paulo executou naquele lugar foram credenciais de Deus na vida dele naquele momento, certo? Assim como os sinais e maravilhas de Deus através de Pedro foram credenciais que ele era realmente um homem que falava da parte de Jesus, da parte de Deus, aconteceu com Paulo. Mas olha só, os milagres não é o Evangelho de Cristo Jesus. Os milagres não é o Evangelho. Abrem portas para o Evangelho, mas não é o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo, né? Os milagres não têm poder de converter as pessoas para Cristo. A conversão vem do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, com a presença do Espírito Santo na nossa vida, que nos convence do nosso erro. Então, o apóstolo Paulo aqui não administrava milagres para as pessoas se converterem, não. Ele administrava milagres para que as pessoas pudessem reconhecer que realmente ele vinha da glória, da parte de Deus, né? Que ele estava ali por causa da soberania divina de Deus sobre a vida dele, para poder glorificar o próprio Deus a partir de tudo aquilo que ele estava vivenciando. A gente sabe que onde Deus levanta uma igreja, o que Satanás faz? Levanta a sua sinagoga, né? Levanta os seus. Onde Deus instrumentaliza homens e mulheres fiéis, o diabo também instrumentaliza homens e mulheres para fazer a obra dele. Onde Deus realiza verdadeiros milagres, o que Satanás vem? Ele vem para simular, né, os seus ardis e trazer falta de entendimento ao coração das pessoas que estão ali à volta, naquele lugar, né? Existiam ali 7 filhos de Seva que tentavam fazer o mesmo que Deus estava fazendo através das mãos de Paulo, e eles se deram mal, gente. Eles se deram muito mal, porque eles se aventuraram a libertar o endemoniado em nome de Jesus, e eles não tinham a presença do Espírito Santo, eles só estavam acreditando no milagre e não na salvação de Cristo Jesus, e eles tentaram fazer a mesma coisa que Paulo. E os espíritos imundos falou pela boca daquele possesso: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês, quem são vocês? E o homem possesso saltou sobre esses 7 homens furiosamente, deixando eles feridos e nus, para mostrar pra gente que milagre não é conversão.
Milagre é diferente de conversão. Conversão é vida no altar, entregue a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Independentemente do que aconteça à nossa volta, a nossa vida está entregue na soberania da ação dele, do poder dele para a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. E a palavra de Deus prevalece poderosamente em todo momento. E Deus não deixa em momento nenhum Paulo ser envergonhado e o evangelho desacreditado. Por isso ele passou a realizar milagres, para trazer temor tanto para os judeus como para os gregos daquele lugar. E o nome do Senhor foi engrandecido, e não o nome do apóstolo Paulo, mas o nome de Jesus. E muitos creram em Cristo Jesus e demonstraram arrependimento, uma confissão pública pelos seus pecados. Então o apóstolo Paulo veio mostrar aí pra gente, de forma bem prática, o poder do evangelho, o poder de ir por todo o mundo, levando o evangelho àqueles que carecem da graça e do poder de Deus, para a vida de cada um deles. Olha, Paulo mostra pra gente aqui que a gente precisa ensinar os cristãos, ensinar homens e mulheres de forma prática o amor de Jesus Cristo. Não é suficiente a gente só ter compaixão e dizer, aquela pessoa precisa receber o evangelho de Jesus. Não. Nós precisamos traduzir a nossa fé, o Deus em que cremos, nas ações. Nós precisamos agir para levar o evangelho àqueles que precisam. E foi isso que o apóstolo Paulo fez com Corinto e fez com Éfeso. Ele levou o evangelho gracioso e poderoso de Deus à vida de cada um dessas pessoas naquele lugar. E que a gente possa fazer o mesmo. Que nós possamos ter o mesmo exemplo. Que nós possamos ter a mesma postura de nos colocarmos na missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Com esse poder que o apóstolo Paulo teve, que não era do apóstolo Paulo, é de Deus, é de Cristo Jesus. E que Ele hoje também derrama o seu Espírito Santo na minha vida e na sua vida, nos fazendo capazes de ir por todo mundo e trazer pessoas para o altar de Jesus Cristo e a reconhecer a Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vocês e que a gente possa aprender cada dia mais com a palavra de Deus. E eu quero pedir para vocês uma coisa. Se você está assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal da nossa igreja, Primeira IPI Luz. Se inscreva também no canal do Ponto Alto, do nosso Ministério de Jovens, Ponto Alto IPI, tá certo? Se inscreva lá nos nossos canais, curta os vídeos, assistam até o final, nos ajude a engajar e a levar a palavra de Deus mais longe, em nome de Jesus, tá certo? Deus abençoe.